não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago. E se não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja a franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhamos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Divinópolis, muito bom dia, são 9 horas e 36 minutos, hoje, 1º de maio de 1999, estamos iniciando por aqui mais uma edição do programa Projeto Futuro, nesta grande sala de aulas, onde a cada final de semana discutimos, conversamos e esclarecemos também a respeito de temas que nos interessam bastante, seja para os leigos ou até mesmo para as pessoas que já estudam, que trabalham com a doutrina espírita já há muito tempo. Em nosso primeiro bloco, nós estaremos conversando com Maria Helena sobre o que é o Espiritismo, né? E você já sabe, todo final de semana, a cada programa nosso, no final do programa você concorre a uma revista espírita e também a um livro espírita. Basta que você participe conosco pelo 222-0001 e também 222-0002. Vamos tirar suas dúvidas, queremos ouvir também as suas observações. Não se esqueça que no final do programa estaremos passando para você um livro e também uma revista espírita. São 9h37, nós vamos primeiramente conversar com Maria Helena. Maria Helena, muito bom dia. Bom dia, Adson. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Minas. É um prazer muito grande estarmos nessa manhã aqui com vocês. Nessa grande sala de aulas. Nessa grande sala de aulas, né? Gente, são 9h37, o Espiritismo, Maria Helena, ele tem, na verdade, ele tem tido uma grande aceitação, né, na sociedade. Né? A gente vai discutir tudo isso em nosso tema de hoje. Mas ainda existem pessoas que têm grandes dúvidas e até se assustam, né, com o que é o Espiritismo, com a palavra Espiritismo. Maria Helena, o que é o Espiritismo? Watts, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica.
As instruções dadas pelos espíritos de categoria elevada sobre vários assuntos de interesse da humanidade e as respostas também que eles deram a várias questões propostas foram recolhidas e coordenadas com muito cuidado, com muito critério, constituindo toda a ciência e toda uma doutrina moral e filosófica, sob o nome de Espiritismo. Então, o Espiritismo é a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos Espíritos. Como ciência prática, ela consiste nas relações que estabelecem entre nós e os Espíritos, quer dizer, os Espíritos encarnados e os Espíritos desencarnados, e como filosofia compreende todas as consequências morais que advêm desse relacionamento. Podemos defini-lo assim como sendo uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo é o quê? É uma ciência que veio estudar um dos elementos do universo, que é o espírito. Nós temos visto o quê? Que o Espiritismo, como já disse, né, na questão anterior, que ele tem tido uma grande aceitação. Né? Esse tem tido, ele é bem relativo, né? Porque ele vai fazer o quê? As pessoas não sabem há quanto tempo existe o Espiritismo, se ele está chegando agora, né? Se ele já está conosco há milhares de anos ou centenas de anos. Então você responde isso para a gente. O Espiritismo, ele é uma invenção nova? Olha, o Espiritismo, como diz Emmanuel, ele ensina poucas verdades novas, ou quase que nenhuma. Ele inclusive coloca que é em virtude do axioma, que não há nada de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. E o que o Espiritismo prega, sendo fundado sobre leis naturais, elas existem de todos os tempos. Pelo que encontraremos em todas as épocas o germe. Quando nós pegamos sobre Moisés, lá está o germe do fenômeno espírita, as comunicações. Então é de todos os tempos. E o que ela traz, o Espiritismo, ele não descobriu nada, ele não descobriu o mundo espiritual. Por fatos materiais e apresentam diante da verdadeira luz, desembaraçando de preconceitos, de ideias supersticiosas. Então, o que é moderno? No Espiritismo é a explicação lógica dos fatos. Isso é o que ele tem de moderno. E o conhecimento mais completo da natureza, do espírito, de seu papel e seu modo de ação, na relação, no nosso futuro, que ele vem provando por fatos lógicos. Isso é que é moderno. Agora, o Espiritismo não traz nada de novo. Agora, em cima dessa sua resposta, eu conversando com bastante pessoas por aí, porque, na verdade, eu acredito, minha opinião pessoal minha, que todos os espíritas, né, eles batem no peito, levantam a cabeça e dizem: sou espírita. Né? Porque a doutrina espírita, ela mostra para a gente, como você citou agora há pouco aí, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, com bases sólidas, não é? e edificantes também. Agora, existem religiões demais por aí, que cada uma obedece o seu segmento e com dogmas, mitos e outras coisas mais, deveres, não é? E obrigações também. Qual é o principal caráter do Espiritismo? Primeiro, a gente tem que explicar que a religião, ela é criada pelo ser humano. Então, está contido em todas as religiões as necessidades do momento daquela formação, daquela sociedade. Por isso, há os dogmas, há todo isso, quer dizer, há uma superstição muito grande na sociedade, então se tem isso. Mas o caráter essencial da revelação espírita, ele tem dois caráteres, a gente poderia dizer. Um é a revelação, por ser uma revelação divina. Por quê? Porque ela foi trazida pelos espíritos, sem nenhum preparo, sem o homem ter programado, sem o homem ter pedido. Quer dizer, uma necessidade, o homem estava preparado para recebê-la, então foi trazido. Por quê? Pelos espíritos, não foi por um homem. Não foi porque o homem foi atrás e quis, não. Ela veio porque a humanidade estava preparada para compreendê-la.
E ela participa da revelação científica porque não é um ensino de privilégio de um indivíduo só. É ministrado a todos, em todas as partes do mundo, sem falar assim, é para esse, por exemplo, não é Kardec que é o dono da doutrina espírita, não foi, quer dizer, são várias pessoas, vários espíritos que trouxeram. E isso, sem pedir o homem, é um raciocínio lógico. Ele não aceitou passivamente o que foi trazido. Ele teve que ter o trabalho de observação, o trabalho de pesquisa, porque não houve... eles não renunciaram nunca, não foi pedido uma renúncia do raciocínio lógico, do livre-arbítrio das pessoas, porque o exame era importante. Antes de falar assim, vocês não devem examinar, é isso e pronto. Não, vocês têm que examinar, vocês têm que passar pela razão, pela consciência de cada um. Então ela participa dessa forma. E o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele nada além disso, do que o melhoramento do ser humano. Porque o verdadeiro espírita não é aquele que crê em manifestações, não é o que crê na comunicabilidade, mas aquele que faz bom proveito dos ensinamentos que ele recebe. É aquele que utiliza o que ele recebe para o seu bem, para o seu desenvolvimento moral, científico, intelectual. Ele vai associar, né, Maria? Exatamente, ele vai usar o raciocínio. Trouxe essa mensagem, por que trouxe? Qual a razão disso? Então, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é ter uma origem divina, de iniciativa, isso é, sendo de iniciativa dos espíritos e sendo a sua elaboração um trabalho do homem. O espiritismo não é uma doutrina criada por um homem, nem tampouco por um espírito. Ela é o quê? Foram espíritos que trouxeram, é o resultado do trabalho deles, de uma série de espíritos evoluídos que estavam ali orientados pelo Cristo e passado pela razão dos homens, dos espíritos encarnados que passaram pela lógica e então surgiu o espiritismo. O caráter essencial da doutrina é a própria condição de sua existência. Assim, o Espiritismo mostra-se capaz de atender à humanidade em qualquer parte do globo, em qualquer sociedade, em qualquer tipo de cultura. Ele vai atender. Constitui, nas suas manifestações ideológicas, de serem que não sofrem limitações no tempo e no espaço. Isso quer dizer, o que ele trouxe não vai alterar no tempo e no espaço. É a lei natural. É verdadeira. Então o homem, com a sua razão, é que vai se utilizando dele e vai se desenvolvendo. Na verdade, vai alterar aqui na Terra, né? Para os espíritos encarnados. E desencarnados também, que vão se utilizar, porque sendo uma lei natural, ela age tanto aqui no nosso plano, como seres encarnados, como também no plano espiritual, como seres desencarnados. Então é uma lei natural. O Espiritismo vem mostrar e tirar o véu é para que nós entendamos realmente essa lei natural que é de todos nós. Maria Helena, quais os pontos fundamentais do Espiritismo? Aires, o Espiritismo ele se assenta nas próprias bases de toda religião. A Deus, a alma, penas e recompensas futuras. Nós vamos encontrá-los por toda parte em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí com mais autoridade do que em todas as outras, porque nelas nos depara o princípio de tudo que há nele. Se nós pegarmos a Igreja Católica, vamos ver o Evangelho, as pregações, nós vamos encontrar o quê? Os espíritos em todos os graus de elevação. Nós vamos encontrar suas relações ocultas e ostensivas com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma, a dupla vista, e todos os gêneros de manifestações, as aparições, inclusive até aparições tangíveis, nós vamos encontrar. Inclusive o que poderia alguém falar, mas isso difere são os demônios, porque ela coloca como os demônios sendo eternamente maus. E os demônios nada mais são do que espíritos ainda inferiores, mas que está para eles aberto o
o caminho do seu desenvolvimento, de sua evolução. Ele não vai ficar eterno. Então, o que difere é apenas o nome dado a ele. O Espiritismo é apenas uma luz nova, uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo, através daqueles que viveram, tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença, não é numa mesma religião, é numa mesma crença, porque não há senão um Deus e suas leis são as mesmas para todos. Ele marca então o início dos tempos preditos por Jesus, vai nos unir numa mesma crença. Porque nós não podemos confundir a mesma religião com a mesma crença. Religiões existem várias. Existem várias. E a crença é uma só. Vai ser uma só. Vai ser Deus uma só. e suas leis. Divinópolis, está faltando 10 minutos aqui para as 10 horas da manhã. É o programa Projeto Futuro que acontece todo final de semana, aos sábados, das 9h30 até as 10h30, onde você participa, deixando seu nome para o sorteio, de revista e livro também, e o mais importante, fazendo suas perguntas, para que a gente possa tirar suas dúvidas e faça também as suas observações. Participe conosco, 222-0001 e também 222-0002. Eu estou conversando aqui com Maria Helena, uma grande trabalhadora também da Seara Espírita, com o tema a respeito de o Espiritismo. Haja visto que, a olhos de terceiros, é um tanto quanto complexo, que de complexidade não tem quase nada, né, Maria Helena? É, claro. Na verdade, o que é a doutrina espírita, Maria Helena? A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo dado por vários espíritos. Não é um nem outro, por vários espíritos, ao que se chamou de falange, pelo grande número deles, e comandado por um, que era o espírito de verdade. Então, a codificação espírita, apesar de ter o trabalho elaborado pelo homem, que foi o de reunir, agrupar tudo, ela é de ensino coletivo e ela se acha exposta em alguns livros, a sua parte do movimento. Mas, por outro lado, o espiritismo é nitidamente religioso. Quando o quê? Quando ele estabelece um laço moral entre os homens. Quando une os homens como consequência do mesmo ponto de vista, da indulgência, da solidariedade, da benevolência mútua. Nesse ponto ele faz o quê? O que toda religião deveria fazer. Ele liga o homem a Deus. Isso é religião, ligar o homem a Deus, é o que a palavra define. Religar. É, religar. Então ele é uma religião natural quando ilumina o nosso comportamento no mundo, das formas físicas, aumentando o nosso discernimento do bem e do mal e mostrando a nossa responsabilidade na escolha do caminho a seguir. Isso é importante, porque o Espiritismo ele não veio para ser uma religião a mais, de forma alguma, mas é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance novos horizontes. É aquele: amai a Deus, mas sabei por que ama. Crede em suas promessas, mas saber por que acreditar nelas. Então ele nos vem trazer a responsabilidade. Então, se a pessoa quer seguir outra religião, que ela siga a responsabilidade dela também. Maria Helena, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui nessa manhã. Muito obrigada. Tenha um grande final de semana. Eu tenho certeza que esse tema, o Espiritismo, ficou bem esclarecido com a sua participação conosco. A gente espera, Ares, e a gente agradece a todos os ouvintes da Rádio Minas que nesse instante estão sintonizados conosco. Obrigado, Maria Helena. Bom final de semana. Para você também. Divinópolis, são 10 horas e 6 minutos. Daqui a pouquinho estarei conversando com o Zé Amaral e eu vou chamar aqui um breve intervalo comercial e já estamos voltando. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus, nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Confecções
é com a Corpore. Rua Pernambuco 702 e 708. Corpore, Indústria e Comércio. Telefone 222-1355. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Pronto a Farma, medicamentos e perfumaria em geral, Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. A Fátima Designs tem tudo que eu mereço, e uma decoradora sempre à disposição. Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Você sabia? A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse o auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Lá para as 10 horas e 10 minutos, primeiro simpósio de comunicação social espírita. Agora, acontecendo para você aí, com às 8h30, recepção e cafezinho, a abertura será às 9 horas, teremos palestra às 9h10, comunicação no processo evolutivo com a Maria Célia. Às 10 horas teremos um intervalo, às 10h10, palestra O Valor da Divulgação Doutrinária com Vicente, às 11 horas mais um intervalo. 11h10, palestra Os Meios de Comunicação e Sua Influência Positiva e Negativa com Zé Amaral. Almoça ao meio-dia, 13h30, debate em grupo a respeito dos 3 temas abordados. Às 12h30, ou seja, 14h30, a apresentação de cada grupo com direito a perguntas, réplicas e resposta também dos oradores. Intervalo às 15 horas. 15h30, debate, direito a perguntas, réplicas e resposta também dos oradores. 16h10, palavra final dos oradores e encerra-se às 4h30. A taxa de inscrição é de R$1 e não inclui almoço. Estamos negociando aí. Domingo agora, portanto, amanhã, você vai conferir isso no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, a Rio Grande do Sul, 270, quase esquina com a Rua Sergipe. São 10 horas e 11 minutos, dando sequência ao programa Projeto Futuro. Você pode continuar participando conosco, 222-0002 e também 222-0001. Faça suas observações e também faça suas perguntas para a gente. Eu vou começar com o Zé Amaral agora. Zé Amaral, muito bom dia. Bom dia, Aston. Bom dia, ouvintes da rádio. Minas. Zé Amaral, na sequência ao trabalho a respeito do Espiritismo, né, que começamos agora no primeiro bloco conversando com Maria Helena. Né? A pergunta seria, por que Moisés proibiu a prática do Espiritismo? Essa pergunta ela é intencionalmente feita dessa forma para a gente mostrar o seguinte, o quanto de equívoco que existe, né, ao longo do tempo acerca das coisas que a gente não conhece ou não consegue compreender direito. A pergunta foi colocada assim, porque Moisés proibiu o Espiritismo. Exato. O Espiritismo só tem 142 anos de idade. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos na Galeria Palais Royal, na França. Relativamente novo, né? Mas é novo. Então, por que é que dizem que a Bíblia condenou, a Bíblia proibiu, Moisés proibiu o Espiritismo? Então, em que sentido está esse Espiritismo? Aí a gente vai parar para perguntar. Moisés não proibiu, não foi o Espiritismo. Moisés proibiu, foi a comunicação desenfreada com os Espíritos. Naquela época o pessoal fazia
quase que como uma rotina de vida. Tudo que eles iam fazer, eles perguntavam aos espíritos se podia casar, se podia plantar, se podia fazer, se podia criar porco, se podia fazer isso. Ora, quem dominava então era exatamente as pitonisas, né, os profetas daquela época que dominavam a vida do indivíduo. Moisés fez muito bem em proibir, e hoje a gente é a favor também, porque hoje ainda nós já estamos começando a recuperar esse mundo. Hoje você tem telefone a gosto do consumidor para você curar a roça de milho que não dá milho, porco que não engorda, qualquer coisa. Marido que foge de casa, você tem como curar. Hoje tem sempre um curandeiro, né, que consulta não sei o que, consulta pitonisa, consulta os espíritos, consulta tudo lá. Tinha que se proibir mesmo. Aliás, o espiritismo veio exatamente para colocar essas coisas nos seus devidos lugares. Por isso, aquilo que se coloca na Bíblia, e algumas Bíblias traduz-se como proibição de práticas de espiritismo, na hora que você vai ver a tradução é uma tradução meio de pé quebrada, ou intencionalmente ou por ignorância da pessoa que traduziu. Porque onde está escrito lá práticas de espiritismo, são traduzidas de forma correta, sortilégios, feitiçarias e assim por diante. E o pessoal confunde isso. Isso aí é o objeto de estudo da doutrina espírita, do espiritismo. A ciência espírita tem isso como objeto de estudo. Então, seria o mesmo que a gente confundir os fenômenos da vida com a biologia. A biologia é a ciência que estuda os fenômenos da vida. Os fenômenos espirituais, os fenômenos de qualquer ordem, os fenômenos que hoje a gente chama de paranormais, são objetos de estudo da ciência espírita. Então, não se confunda a ciência com o seu objeto de estudo. Então, onde se diz lá práticas de espiritismo, é sortilégios e tal, aquelas práticas todas que tinham naquela época. Tinha que se, pelo menos moderar, porque o espiritismo coloca que esses fenômenos são de extrema importância na vida humana, na construção do indivíduo humano, mas tem que se conhecer profundamente o que está ali, qual que é a essência do fenômeno, o que o fenômeno quer dizer, quais as consequências de se compreender esses fenômenos, para que a gente possa tirar todo o proveito possível dele. Aí constitui a doutrina espírita como uma ciência abalizada, consolidada, uma filosofia, e por isso tem consequências religiosas, porque é uma religião da razão, é uma religião do peito, é uma religião da aceitação íntima, porque é verdade, está diante de um processo verdadeiro. Esclareça mais um ponto para a gente, Zé Manuel. O espiritualismo e o espiritismo é a mesma coisa? É e não é. É porque é o seguinte, espiritualismo é toda e qualquer doutrina que aceita que após a morte continua alguma coisa, que chama-se de espírito. Então toda doutrina que tem no seu bojo a explicação de que após a morte vai preservar-se alguma coisa é uma doutrina espiritualista. Mas só que o seguinte, no século passado, meados do século passado, essa doutrina espiritualista tradicional, estava em decadência. E estava em ascensão o materialismo. O positivismo dava um contrabalanço, o positivismo de Augusto Comte, é uma maneira de pensar a realidade, dava um contrabalanço, que você só aceitava aquilo que se podia medir, pesar e tal, confirmar através dos sentidos. Então surge o espiritismo, que é o espiritualismo, só que tirando-se as gangas, tirando as impurezas que o espiritualismo trazia no seu bojo. Então, para ideias novas, como entender de forma nova, relida, reconceituada, aquele espiritualismo. Então já não podia mais ficar o mesmo conceito, isso não seria a mesma coisa. Então criou-se uma palavra específica, espiritismo, para diferenciar do espiritualismo. Mas o espiritismo é espiritualista. Deu para entender? Então fica mais ou menos o mesmo sentido, mas só que tirando fora aquilo que não servia, que não prestava, que deu origem inclusive até à própria decadência da filosofia espiritualista. Então, o espiritismo surge há 142 anos atrás, na elite intelectual francesa, e se sustenta justamente por isso, por uma nova ideia, uma nova maneira de conceber o lado espiritual do homem. Em cima dessa palavra que você citou, filosofia, e vem a próxima pergunta que nós vamos aqui elucidar e esclarecer, abrir um pouco mais a cabeça do leigo e inclusive também das pessoas que trabalham conosco na doutrina espírita. A ciência espírita, Zé Amaral, compreende duas partes, uma experimental e a outra filosófica. Como entender isso?
às vezes fica muito difícil, porque você conceber, por exemplo, que uma coisa pode ser uma e outra coisa, e aliás, pode ser até mais, é religioso também. Quer dizer, você lida com a filosofia, dentro da doutrina espírita, ela tem um aspecto filosófico, ela tem o aspecto científico e tem o aspecto religioso, que é a consequência do conhecimento dessas duas partes. Quando você pensa em filosofia, você está indo em busca das últimas causas, das causas primeiras, você está indo em busca de métodos para até conhecer a realidade. A filosofia no sentido de metodologia. E aí ela funciona como um tapete vermelho que quase que se estende no chão para a ciência chegar e comprovar e consolidar as coisas. Então, essa junção, essa síntese entre filosofia e ciência dá ao homem uma compreensão integral da realidade, de si mesmo e a realidade universal que está em torno dele. E aí surge um sentimento, que é o sentimento moral, que é o sentimento religioso. Porque à medida que o homem conhece a si próprio e conhece o universo em que ele está inserido, ele estabelece relações morais com esse mundo, com esse meio onde ele vive. E aí, quando você conhece as íntimas leis que regem a si e o universo, você se sintoniza naturalmente com elas, porque você não vai ferir essas leis, você não vai ir de encontro a essas leis, porque você sabe que você sofre, você não dá murro em ponta de faca. Aí então nasce o sentimento religioso, você se religa ao Criador de tudo isso aí, naturalmente. Então, através da filosofia, do aspecto filosófico, através da experimentação científica, você consolida um conhecimento que te gera um sentimento de plena satisfação humana, que é o processo religioso espírita. Com certeza. Espiritismo, em cima da sua resposta, vem exatamente trazer aqui à tona o que eu sempre falo com os ouvintes daqui da Rádio Minas, os ouvintes do programa Projeto Futuro. Ele nos traz a claridade de fatos, né? Do que somos, por que somos, de onde viemos, para onde vamos. Né? Na verdade, ele nos limpa a memória, a cabeça. A parapsicologia, por outro lado, Amaral, tem contribuído para o Espiritismo? Muito, muito. A parapsicologia surge exatamente como a ciência, nos moldes da ciência, tenta sistematizar os processos de pesquisa, os processos de experimentação em torno dos fenômenos que o Espiritismo já está pesquisando e consolidando conhecimentos há 140 anos. A parapsicologia, ela vem como que caminhando nesse tapete vermelho, tentando consolidar. E aos poucos, né, algumas escolas parapsicológicas vão consolidando esse conhecimento. Nós já temos, por exemplo, principalmente na questão mais polêmica, que é o fenômeno da comunicação com os mortos, as parapsicologias que aceitam o fenômeno psiteta. Psiteta é um fenômeno que provocado por um morto, porque teta é a abreviatura da palavra thanatos, do grego, que quer dizer morte. Então o fenômeno psiteta na parapsicologia é o fenômeno provocado por um morto. E aí o Espiritismo já está falando a respeito disso há muito tempo atrás. E hoje a gente vê que até a própria psicologia está consolidando muita coisa, muito conhecimento através das regressões, onde as pessoas vão visitar o passado de existências anteriores, de pessoas que vão lá procurar recursos para curar seus problemas. E qual é o conceito de educação? Educação, dentro da doutrina espírita, funciona num conceito humanista muito profundo, que é ex-ducare, ex-ducere, conduzir para fora. Educação, então, é você comunicar a cultura, comunicar tudo que a nossa presente situação espaço-temporal tem para oferecer àquele que vai receber esses comunicados e permitir que esse que está recebendo os comunicados tire para fora aquilo que ele tem de melhor para reler, para reinterpretar essa realidade toda. E aí, num constante movimento dialético, onde a gente vai sintetizando os conhecimentos, a gente vai evoluindo, compreendendo cada vez mais, de forma mais ampla, a nossa realidade. Nós podemos conceber a doutrina espírita como sendo uma proposta pedagógica? Ela é, sem dúvida. E uma pedagogia especial, sabe, aquela pedagogia que Jesus colocou para nós, a pedagogia da esperança. É a pedagogia que olha na criança uma proposta de futuro. Quando Jesus colocava assim, ó, deixai vir a mim as criancinhas,
ele dizia o tom da sua pedagogia. É a pedagogia da esperança ativa, não é aquela esperança passiva que fica assim, Deus vai fazer por nós. Não, é a esperança ativa, é a esperança que prevê o futuro, é a esperança que consolida uma concepção de futuro, é a esperança que idealiza, a esperança que luta para realizar os seus ideais. Aí Jesus, quando chama as criancinhas, ele estava exatamente dizendo o seguinte: vamos cuidar do futuro, vamos cuidar do que essas crianças pensam, vamos cuidar do que essas crianças têm para oferecer, porque elas vão preservar o ser humano nesse local de estágios, nesse local de experiências vitais, que é o planeta Terra e quem sabe, né, outros tantos planetas por aí afora. José Amaral, são 10h24. Nós estamos conversando aqui com o José Amaral no programa Projeto Futuro, em cima do tema O Espiritismo e Espiritualismo. E você continua participando conosco por 222, pelo 222-0002 e também pelo 222-001, fazendo suas perguntas, as suas observações, né? E também estará valendo o sorteio para você daqui a pouquinho de um livro e uma revista espírita. Em que base deve ser o ensino espírita, Amaral? Na base cristã. Eu acho que é na base de consolidação de uma sociedade intelecto-moral, onde a intelectualidade dá espaço a uma maneira de compreensão da realidade que é intuitiva, que é o conhecimento integral, onde o homem se percebe como sujeito e objeto ao mesmo tempo, integrado num sujeito e objeto universal que está aí a nosso dispor. É uma integração completa entre o ser e o seu meio onde ele vive. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente percebe a nossa importância num contexto universal. Afinal de contas, nós somos feitos do mesmo material que é feito uma estrela. E tem um objetivo, tem um significado. Se nós retirarmos qualquer um de nós do cenário universal, é o caos. Porque nós fazemos parte importante desse universo. Então é fazer com que o homem compreenda-se assim, dessa forma. No primeiro passo, já de cara começa a surgir as dúvidas. Então por que as guerras? Para que maltratar o outro? Para que fazer coisas que tentam destruir o outro? Se a gente não consegue destruir ninguém, se a gente não consegue destruir nada. O próprio Lavoisier dizia que no mundo nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, vamos tentar transformar em algo que seja melhor para se viver. Aí que está a base do ensino espírita, é fazer com que o homem se compreenda como um cidadão cósmico, um cidadão universal, irmão de todos, sejam negros, brancos, sérvios, ricos, pobres, mas não sei o que, xiitas, não sei o que. Não interessa. Zé Amaral, para concluirmos parte desse estudo, porque esse estudo é complexo, interminável, né? É infinito, diria. É humanamente impossível você colocar em 4 minutos. Impossível. Quais são os dois elementos importantes para o futuro do Espiritismo, segundo Leon Denis, Allan Kardec? É exatamente essa coisa que a gente começou a tocar agora, que é a formação da sua filosofia, que é a consolidação da sua tese, da sua teoria, através da experimentação, através da consolidação dos conhecimentos e a moral que decorre desses conhecimentos, dessa maneira de pensar. Ou seja, é o conhecimento que se transforma numa ação, que se transforma num modo de ser. É a filosofia e a ética, a filosofia e o comportamento, é o conhecimento e a sintonia entre o seu modo de agir e a sua maneira de pensar. É aquilo que Carl Gustav Jung chamava de ponto máximo do conhecimento humano, que é quando ele atinge a consciência, que é estabelecer uma ponte entre os seus conteúdos psíquicos e a sua vida prática. Quer dizer, é aquilo que Jesus exemplificou para nós. Ele falava o que ele vivia e vivia o que ele falava. Na prática é lindo isso, né? Maravilha. Vai viver. Vai viver. São 10h28. Nós temos ainda, entramos aqui com 3 minutos de atraso, né? Nós temos então em síntese 5 minutos pela frente.
Tá? E eu tenho perguntas também de ouvintes aqui que eu gostaria que você respondesse para a gente. Muito bom. Beatriz, do bairro Niterói, Zé Amaral, ela questiona. Uma moça morreu há um ano. Há um mês, ela apareceu a uma pessoa da família. Recentemente, uma parente muito próxima da moça morreu. Pode ter sido um aviso? Isso aí é uma questão muito séria, porque se eu falar que pode ter sido um aviso, a pessoa vai aceitar isso como verdadeiro, e não é essa a nossa intenção. Poder ser, pode. Existem vários anúncios, várias comunicações pré-mortes, que às vezes vêm para preparar familiares. Mas não quer dizer que esse caso aí seja assim. Quer dizer que esse caso pode ser apenas uma associação de acontecimentos, né, ao acaso. Então, e às vezes, há de se estudar isso. Exatamente. Para dizer, nesse caso, se é especificamente um aviso, eu teria que estudar o caso e teria até que perguntar quem apareceu e quem recebeu a visita para estudar todas as questões. Mas, tirando esse caso aí e partindo para o genérico, onde a gente pode colocar as possibilidades, é possível sim que às vezes certas pessoas recebam avisos de morte. Esse é um dos fenômenos muito estudados, inclusive pela grande psiquiatra norte-americana Elizabeth Kubler-Ross, que ela estudava os fenômenos em torno do processo da morte. A gente poderia estender esse assunto. Mas isso aí dá um programa. Dá um programa. Vamos passar para a próxima pergunta. É de Janaína, de Fátima, do bairro Porto Velho. Por que algumas pessoas, em Amaral, morrem dormindo e de acidente? E por que algumas morrem com muito sofrimento? É porque cada um de nós estabelece a sua própria programação existencial. Alguns pensam até em detalhes e acham que esses detalhes são extremamente importantes. Outros nem tanto. Outros seguem simplesmente as leis biológicas de nascer, crescer, potencializar a vida, depois degenerar a vida e até apagar como se fosse uma luz que estivesse chegando ao seu final. Naturalmente, isso é fruto de programações pessoais, de existências anteriores, interferindo nas existências presentes e assim por diante. Ao reencarnarmos, a gente escolhe os pontos fundamentais, os pontos principais que não podem faltar na nossa existência. Os restos, os penduricalhos, a gente vai colocando em segundo plano, terceiro plano, quinto plano, se assim for necessário. Então, às vezes, as pessoas programam esse modo de existir, o modo de ser, o modo de reencarnar, o modo de aprender. Antes de vir. Exatamente. E aqui, chegando aqui, vai apenas consolidar. Que tipo de enfermidade que vai ter? É uma autoprogramação. Nós o dia inteiro estamos nos autoprogramando. Uma pessoa que está agora fumando desbragadamente está programando para a existência dele uma enfisema pulmonar. Daqui uns 15 a 20 anos ele vai estar tossindo numa época de frio dessa, aquela tossida boa que arrocheia o lábio, e o cara vai pensar, por que será que Deus fez isso comigo? Mas não, ele simplesmente programou essa existência para ele. É outra coisa também que daria outro programa. Uma outra coisa. Outra coisa. Vamos responder aqui a questão de Maria de Fátima, do bairro Santo Antônio. O que quer dizer, mediunidade com Jesus? A mediunidade praticada, levando-se em consideração como base de sustentação filosófica, como base de sustentação comportamental, todos os ensinamentos de Jesus. Isso é que chama-se mediunidade com Jesus. Curto e grosso, né? Curto e grosso. Keiko, do Alvorada. Oi. Os parentes já desencarnados podem nos receber quando de nosso desencarne? Mas é isso que acontece. Se não fosse assim, não tinha nem sentido existir. O objetivo da gente existir aqui é fazer amigos, fazer amizade, incentivar os nossos sentimentos em relação às outras pessoas. E a gente aprende isso na família. A gente aprende a amar na família. Se o pessoal não receber a gente, no final, no nosso desencarne, na hora que a gente chegar no mundo espiritual, não tiver ninguém lá para receber a gente, ou eles erraram a estação que eu ia desembarcar, ou então tem alguma coisa errada. Eu não plantei sentimento nenhum no coração de ninguém. Zé Amaral, são 10h32, eu tenho apenas um minuto aqui, e não são mais são 50 segundos. Eu gostaria de ouvir a sua consideração final, por gentileza. Olha, eu acho que é o seguinte, quando se toca nessa questão da educação espírita, da doutrina espírita, do modo de ser espírita, a gente, que ressalta aos nossos sentidos uma sedutora vontade de ser cada vez melhor. E aí a gente não mede esforços para
cada dia que passa, a gente refletir sobre o nosso comportamento e se tornar um ser humano que é um ser humano de fato. Isso aí, eu acho que sintetiza toda a vontade, todo o desejo de um ser que está agora vivendo nesse planeta. Você, muito obrigado. Eu que agradeço. Tenha um grande final de semana. Você também. De volta, são 10 horas e 33 minutos, final de mais uma edição de Projeto Futuro. A revista Espírita está indo para Janaína de Fátima Tavares de Oliveira e também o livro, o nosso sorteio de hoje, para Maria Beatriz de Oliveira. Podem pegar seus brindes na Banca Espírita, na Rua São Paulo, de contra a esquina, com o 1º de junho. Final de mais uma edição do programa Projeto Futuro. A gente volta, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 9h30, querendo Deus. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. ZYL 204, Rádio Minas AM, 1140 kHz. Minas AM, tá na Minas, tá legal. O tchauzinho.